Voltamos agora a falar do Campeonato Paulista. O repórter Alexandre Silvestre está em Itaquera e traz as informações ao vivo sobre esse majestoso. Então, Michele, boa noite para você, um grande beijo, Flávio, Celso, amigos e amigas. Aqui em Itaquera também tem Arena, estádio de primeiro mundo com seu imponente painel de LED, já anunciando 9h45, grande jogo majestoso. É o Corinthians contra o São Paulo, vale a vaga na final do Campeonato Paulista. O Palmeiras de cadeira cativa só aguardando. E a primeira decisão vai ser no sábado, ou aqui, caso dê Corinthians, ou no Morumbi, se o São Paulo avançar. A matemática é muito simples. No primeiro jogo, o São Paulo venceu por 1-0 o gol do Nenê, ou seja, o tricolor visitante, que nunca venceu em Itaquera, em 7 jogos perdeu 5 e empatou 2, nem precisa empatar, mesmo perdendo por um gol de diferença, pode avançar nos pênaltis. O Corinthians, para resolver a parada no tempo regulamentar, necessita de um triunfo por 2 ou mais gols de diferença. O clima está muito tenso, né? O clima já esquentou lá no Morumbi, com o Nenê provocando o Carille na comemoração do gol do São Paulo. Depois o Carille reclamando da ignorada que o Aguirre deu no Carille, na entrada em campo, não cumprimentou o treinador do Corinthians. Depois teve a resposta do Raí na segunda-feira, atacando de dirigente, de cartola, a moda antiga, ou melhor, cartola não tem moda antiga, né? A moda é sempre a mesma. O Raí já preparando o terreno para esse jogo, dando o recado para o árbitro, que é inexperiente em clássicos, pela pressão que vai acontecer aqui. O clima vai ser todo favorável ao Corinthians, mas sem dúvida para o São Paulo um verdadeiro inferno. Ontem, o treinador corintiano concedeu a entrevista coletiva, o Garrafa estava lá. A gente vai destacar agora um trechinho, ainda falando dessa ignorada, do não cumprimento do Aguirre na primeira partida lá no Morumbi em relação ao Fábio Carille. Estaria o professor um pouco mais tranquilo sobre esse assunto? Tão longe de colocar um clima de guerra para o jogo, longe de... Não pensei nisso, eu fiquei chateado pela atitude. Então não tenho nada contra Diego Aguirre, não tenho nada contra o São Paulo, mas fiquei chateado com aquela atitude, né? Tá se falando também que ele tem o costume de cumprimentar no final do jogo. Se ele tivesse me falado isso, eu teria pedido desculpa, né, se você tem esse ritual. Mas na hora ali ele respondeu que não reconheceu, que não conheceu, e isso me deixou chateado sim. E sou muito sincero e verdadeiro. Se eu tivesse que falar, não, realmente é para esquentar o segundo jogo, sim, não, foi uma chateação, né? E foi uma resposta em cima de uma pergunta que, se não tivesse a pergunta sobre isso, eu poderia muito bem não falar nada ou desconversar, e eu falei a verdade. Talvez eu tenha que ser um pouquinho mais político. Estou num processo de aprendizado, é um ano como técnico, um ano e pouquinho, né? Então pode ter certeza que eu não vou perder minha essência de falar, de sentar aqui. Se eu não souber, eu não sei. Se eu falar é porque é verdade, não é para inventar, né? Essa é a minha essência, e o que eu falei ali foi isso. Legal a reflexão do Fábio Carille, que, como de hábito, irá antes do jogo ao vestiário do visitante aqui na Arena Corinthians, entregar um presente, uma camisa do Corinthians, um kit com produtos do Corinthians para o Aguirre, e também a escalação do Corinthians, que ainda é um grande mistério. Como o São Paulo fechou o treinamento de ontem totalmente para a imprensa, a gente vai resgatar agora uma resposta, um pronunciamento do Raí na segunda-feira, logo após ao clássico de domingo, com vitória do São Paulo. O Raí atacando, como eu disse, de cartola. Bom, ontem a gente viu que teve alguns acontecimentos extra-campo, né? A coisa do Carille com o Aguirre, acho que uma coisa desnecessária, tornar público algo que eles conversaram entre eles, nada sério, e que me pareceu ali uma tentativa também de criar um ambiente, um clima tenso, né, para o jogo de volta. A gente sabe que lá no Itaquerão sempre existe esse clima tenso, já existiu alguns históricos, claro que preocupam, né? A gente sabe que tem um árbitro que é competente, que é novo, que foi escolhido pela federação, estava no sorteio ali, ainda não apitou grandes clássicos, mas a gente acredita muito nele. Mas esse ambiente, né, que tentou se criar, claro que não ajuda
nenhuma arbitragem, né? Não facilita em nada. Teve alguns comentários pós-jogo que a gente sente que quando você alguma coisa que é pós-jogo, depois de uma derrota, que tem um jogo em seguida, isso nos leva a crer, claro, não posso afirmar isso, a crer que existe alguma tentativa nesse sentido, mas isso não está nos atrapalhando, só preocupa, né, no aspecto geral, mas nós estamos atentos e aqui colocando todas as nossas opiniões. É a guerra de nervos antes da grande decisão, de um grande jogo, de um confronto histórico. O São Paulo não elimina o Corinthians em partidas de mata-mata desde 2000, tirando a Florida Cup do ano passado nos Estados Unidos, que não é considerado um torneio oficial. A última vez que o São Paulo eliminou o Corinthians ou conquistou um título numa eventual final diante do Corinthians em jogos eliminatórios foi em 2000 no Campeonato Paulista, na semifinal também. O São Paulo passou pelo Corinthians e depois foi o campeão diante do Santos. Eu queria falar também um pouquinho dessas dúvidas que o Carille traz para o jogo. O Rodriguinho com contratura muscular, fazendo tratamento intensivo. Ele foi vetado minutos antes do jogo no Morumbi, estava praticamente confirmado, sentiu ali uma coisinha no aquecimento, está de fora, vai fazer um teste de vestiário. O Carille ainda não sabe, ou se sabe, não conta, mas eu imagino que vai haver mesmo esse teste de vestiário do Rodriguinho aqui, para ver se ele reúne condições de entrar em campo. O Fagner voltou da seleção brasileira junto com o Rodrigo Caio, tem chance de começar jogando, ou no mínimo no banco de reservas. O Fagner foi reserva no amistoso do Brasil com a Alemanha ontem na Alemanha. Romero e Balbuena. Balbuena, carta fora do baralho. Acho impossível o Balbuena, que jogou 90 minutos ontem pelo Paraguai, jogar de novo hoje com uma viagem longa dos Estados Unidos para cá. Balbuena deve ficar ou de fora ou no banco, o Romero como opção. Jadson vetado pelo departamento médico. Escalação do Corinthians é complicada de acertar, mas eu vou arriscar aqui um Cássio, Mantuan ou Fagner na direita, Pedro Henrique e Sid Clay, esses certamente, assim como o goleiro Cássio. Apenas um volante de contenção, dificilmente o Carille vai colocar Gabriel junto com o Ralf, então um dos dois começa a partida. O Maicon, o segundo volante, Rodriguinho ou Pedrinho, que vem subindo de produção, ou Júnior Dutra, nesse caso mudaria o esquema tático do Corinthians, Matheus Vital e o Cleison no ataque junto com Emerson Sheik. Provável São Paulo sem Valdívia, aí fica mais fácil, é Sidão, Militão, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Rodrigo Caio no banco, Jusilei Petros, Lisiero, 3 volantes, Marcos Guilherme aprontando aquela correria na ponta, Nenê e Trellis. Um abraço para todo mundo aí. Beijão, Silvestre, bom trabalho para você, querido. Bom, não, claro, difícil. Não tem jeito, mas é tudo isso porque o Carille sabe que o jogador vai ter que dar parcela a mais ali, pode não estar 100%, mas se o Fagner chegar inteiro, vai jogar. Se o Romero chegar inteiro, vai jogar, sabe? O problema todo é que ele não tem o Rodriguinho, né? Pois não tem um jogador para fazer essa Mas ainda função, existe né, uma expectativa tal de que venha a jogar. O Rodriguinho? O Rodriguinho. Né? Então, eu não sei se até que ponto isso é só. Se ele tiver ok, não tem né? Ele vai jogar. É um jogador difícil de substituir, né? Tanto que a gente vê as opções, né? Claro. Com um pouquinho de tudo. O jogo. É claro que perder um campeonato não é bom nunca. Né? Para um arquirrival, pior ainda. Mas, na verdade, quem precisa mais do título é o São Paulo do que o Corinthians. O Corinthians é o atual campeão paulista, atual campeão brasileiro. Não vai fazer falta. Que é o que realmente pesa, né? Mas é mal, é ruim perder. O Corinthians entrou como favorito na disputa, se ele for eliminado, não é uma coisa legal, não é. Mas eu acho que o São Paulo é que precisa mais. O Corinthians, ele tem conseguido de sobra as coisas. Uma telespectadora nossa, a Dani Oliveira, escreveu o seguinte: só uma hecatombe tira a vaga do Corinthians. Dani. Não é bem assim. Não é bem assim mesmo. Né? Mas eu acho que o Corinthians vai entrar com sangue nos olhos. Corinthians? É.